tudo bem? Eu sou a Dani da Aurora Senhora e estou hoje aqui para tirar várias dúvidas em relação aos diversos modelos que eu tenho. A primeira dúvida é sobre as mangas. Os babadores de tecido, eles são forrados apenas na parte da frente. Eu não forro as mangas, porque eu acho que não é necessário. As mangas vão ter um contato muito rápido com o alimento e só o algodão já é suficiente para barrar esse contato. Senão, ele fica um babador duplo, quente, pesado para a criança e eu não quero isso. Eu quero que ele se sinta confortável na hora da refeição. Eu também tenho dois modelos, um modelo com punho e um modelo com elástico. Quando eu comecei a fazer, eu fazia apenas com elástico. Só que uma coisa que me incomodava era o líquido que corria pelo braço. Algumas frutas, que nem manga, melancia, soltam caldo e esse caldo escorria pelo braço. E o elástico não é suficiente para barrar. Por isso que eu comecei a colocar punhos. Porque o punho ele adapta melhor no bracinho da criança e absorve esse líquido. Só que com o tempo eu percebi que isso poderia ser uma desvantagem na hora da secagem. O punho demora mais para secar. Se você tem pouco babador, pode ser que você não consiga utilizá-lo porque apenas o punho está molhado. Por isso que eu comecei a fazer as munhequeiras. Essa munhequeira, ela tem um tamanho certinho para a criança. Serve até em mim, confortavelmente. Meu braço não é tão grosso, né? Serve confortavelmente. Então, a munhequeira, ela barra aquele caldo que escorre pelo braço. A criança está chupando uma manga, às vezes só a munhequeira é suficiente. Num dia de calor, por exemplo. No dia de frio, ou com o uso com o babador, você usa os dois em conjunto. E você bloqueia aquele líquido que escorre. Lavou separado. Se a munhequeira não secou, com certeza o babador, que é mais fininho, já vai estar seco. E você vai poder utilizá-lo, não vai ficar com ele inutilizado, esperando a secagem do punho. Outra questão é sempre o bolso. Muitas pessoas acham que é defeito. E não é defeito. Ele é costurado atrás, de propósito. Por quê? Dá para perceber, quando ele fica costurado assim, às vezes ele fica fechado e ele não vai coletar tão bem o que cai. Se no momento do uso eu viro ele vai ficar mais aberto, mais estruturado. E com isso, as chances da comida cair aqui dentro é bem maior. Todos os babadores em tecido, tanto os manga-longas sem punho, que é com elástico, ou com punho, eles são fechados por sistema de botão de pressão. São dois botões. Desse jeito, eu consigo ter 3 diâmetros de fechamento. O médio, o mais estreito e o mais longo. Assim, eu adapto melhor no pescocinho da criança para que ele fique justo e proteja bastante. Outros 2 tipos de fechamento que eu uso mais para os babadores impermeáveis, que são o fechamento tipo amarração e o fechamento em velcro. O velcro é super rápido. Ele tem um tamanho bom para adaptação também no pescoço. Apesar de eu usar o velcro original, que é o mais forte que tem no mercado, algumas crianças podem ter maior facilidade para retirar.
quando há negativa do uso, a criança puxa e pode soltar. Mas é um dos preferidos pelas mamães, porque é muito prático. Juntou, adaptou e pronto. O de amarração é o menos querido, mas para mim é o mais seguro, porque você adapta do tamanho que quer, não fica refém do tamanho do botão ou do tamanho do velcro. E dando um lacinho bem legal, a criança não consegue tirar. Nas escolas, com as cuidadoras que eu conversei, é o modelo mais preferido, porque a criança puxa e não estraga. Então, são 3 os modelos de fechamento: amarração, velcro e botão. Os 3 modelos muito eficientes e vai depender da sua criança e do seu gosto. Os modelos impermeáveis eu não coloco punho costurado. Todos os meus modelos impermeáveis são com elástico no punho. É um elástico suave. Pode ser que dê certo para sua criança, pode ser que fique um pouco mais larguinho. Mas o impermeável não absorve. O elástico também não absorve. Então temos aquele problema de que eu quero proteger a roupa da minha criança, eu quero praticidade para limpeza, mas o suco da manga pode escorrer. A munhequeira entra nesse caso. E você tem uma praticidade maior ainda, porque como é impermeável, você limpa com um paninho úmido, tá suficiente, entendeu? Limpou com um paninho úmido, usou a munhequeira, lava só a munhequeira. O babador pode esperar para limpar no final do dia, lavar no final do dia. Vamos falar agora da diferença entre os 2 impermeáveis. Eu tenho impermeável liso e um impermeável estampado. No mercado existe apenas impermeável liso. É um produto padrão já. Ele é muito bom. Mas eu sempre recebi pedidos de estampa no impermeável. Porque tem criança que gosta, acaba sendo um estímulo, é bonitinho, entre outras coisas. Eu me arrisquei a contratar uma empresa para fazer um tecido impermeável. Mas tem diferenças de cuidados entre esse e esse. O liso, ele acaba sendo um pouco mais macio ao toque. O impermeável estampado, ele é um pouco mais rígido, mas ele é macio. Ele permite a criança se alimentar, ele é muito bom. Esse material é muito bom para atividade artística. Mas cuidado, ele exige um cuidado maior. Esse material estampado, ele não pode ser lavado, esfregado, colocado à máquina. Todo material resinado, como curvim, napa, e esses materiais resinados que a gente encontra por aí, se ele for lavado à máquina ou sofrer muito atrito de torção ou de esfrega, ele começa a descamar. Então, a recomendação desse, e ele cumpre muito bem o papel de ser impermeável e barrar mesmo, mas a recomendação é sempre limpar com pano úmido ou só passar a mão assim com um sabão neutro suave embaixo da água. Não lavar, não esfregar. Se precisar lavar o viés, o acabamento, lava com uma escovinha, esfrega aqui, mas nunca faça aquele movimento de torção, tá? Esse material também não é indicado para ser lavado à máquina. Porque eu ainda ofereço um tecido e impermeável? Porque um não substitui o outro. Depende muito
da adaptação da sua criança ao material, do seu desejo de facilidade ou que tipo de cuidado você quer tomar, né? O impermeável, tanto o estampado quanto o liso, eles são ótimos para quem procura praticidade no cuidado. Comeu, brincou, passou um pano úmido, tá ótimo. Depois, com o tempo, no final do dia, depois de todas as refeições, joga embaixo de um jato d'água com sabão, suavemente, né? E tá ótimo. Como eu falei, o cuidado maior é no acabamento, né? Tem que tomar cuidado para não criar mofo, bactéria, né? Por isso que eu falo limpar bem com pano úmido, passar um sabão. Mas o cuidado é muito fácil, né? É muito prático. Os modelos de tecido são os mais fofinhos, né? Eu faço inúmeras dezenas de estampas. Cada época as lojas estão disponibilizando uma estampa de tecido e é sazonal. Mas o babador de tecido requer mais cuidado. A cada uso você precisa lavar, ele pode manchar com mais facilidade. Então, se você tem essa disponibilidade para lavar a cada uso, tudo bem. Tem muitas mães que se adaptam e gostam do algodão. Gostam por causa do toque na criança, gostam por causa da variedade de desenhos, gostam por causa da absorção. A absorção no babador de tecido é uma vantagem em relação ao babador impermeável. Enquanto o impermeável ganha pela praticidade no cuidado, o de tecido ganha pela absorção do líquido. Então, se é um alimento que solta muito caldo, mais aquoso, o babador de algodão, ele vai sugar esse alimento, esse caldo, né? Ele vai absorver esse líquido, coisa que o impermeável não faz. O impermeável não tem absorção, ele tem uma proteção ótima, mas ele não absorve o líquido, tá? Bom, eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas, explicar algumas coisas que falando é mais fácil, né? Me inscrevam, façam suas perguntas, deixem suas sugestões de novos tópicos para eu citar com vocês e a gente vai se falando. Até mais. Eu vou demonstrar para vocês a praticidade que é um babador impermeável. Aqui eu tenho um pouco de leite com corante. Ele não absorve, ó. Você vê que o líquido vai escorrer, tá? Mas você passa um pano. Pronto, tá limpo. Para escola, isso é ótimo. Para atividade de artes, para quando você tem pressa, porque se você passar embaixo da água rapidinho, sem esfregar, como eu te falei, só passando a mão assim para tirar a sujeira e levar embora as bactérias que podem se formar, um mofo, ele seca muito rápido. Ele tem uma praticidade maravilhosa. O mesmo vale para o modelo liso, né? Ele dança, não absorve, mas você limpa facilmente com um paninho. Passou embaixo da água, né? Não precisa esfregar, não precisa torcer. Ele tá limpo. Ele é muito bom, muito prático. O meu teste de tecido. Ele absorve.
Não escorre, ó. Não escorre. A parte de trás está seca. Dá pra ver aqui o tecido molhado, porque esse é com plástico impermeável. Os atuais estão indo com nylon. Então, você não vai ver a parte de trás. Mas aí... não tem como. Não tem como. Eu preciso lavar. A decisão fica por vocês. Porque, como eu disse, os dois materiais são muito eficientes. Depende do que você procura.